E do outro lado, que está nos ouvindo e nos assistindo, lembra do polêmico documentário Democracia em Vertigem, que foi até indicado ao Oscar em 2020. Pois é, a mesmíssima diretora Petra Costa volta aí ao grande público, aos cartazes, lançando um novo documentário que já está circulando pelos festivais de cinema mundo afora, com o título Apocalipse nos Trópicos, que estreia, inclusive, muito em breve aqui nos cinemas do Brasil. Na verdade, amanhã nos cinemas e no dia 14 estará no Netflix para todos assistirem. Agora, para comentar sobre esse novo documentário com a gente, ninguém melhor que o cineasta oficial aqui do Morning Show, crítico quanto mais de tudo e todos. Sincerão. Sempre com a língua afiada, mas sempre muita personalidade. Josias Teófilo se juntando a nós. Fala, Josias. Bom te ver, querido. Eu queria já ouvir, eu não sei se você já teve a experiência de assistir o Apocalipse nos Trópicos, trazer um pouquinho também da sinopse que a gente possa estar aguardando. Mas uma coisa é certa, né? Que a gente provavelmente vai ouvir aquela narração em tom fúnebre da Petra Costa, que parece aquelas vozes de aplicativo de meditação. Parece que foi a única sobrevivente do apocalipse brasileiro e ela ali num tom fúnebre contando a visão dela sobre as coisas. Isso a gente pode ter certeza que vai vir forte, né? Eu ainda não vi o filme, vou ver amanhã. Boa. Mas o fato é o seguinte, os filmes da Petra Costa, eles se parecem com, sabe aquelas pessoas que acordam do coma depois de décadas, né? Eu estava vendo aqui, em caso raro, mulher acorda após 27 anos em coma. Os filmes da Petra Costa parece que ela ficou os últimos 15 anos em coma e quando ela acordou, ela viu um país completamente diferente e que os evangélicos têm um papel na política e os cristãos estão atuando na política de uma forma geral e ela fica chocada, né? E fica o que está acontecendo, né? E ela, na verdade, isso parece uma continuação de Democracia em Vertigem, né? E tem as mesmas características, que é usar Brasília como metáfora, né, fazer entrevistas, mostrar a ascensão do bolsonarismo, dos evangélicos, né, e Silas Malafaia tem um papel bastante importante nisso, e também Bolsonaro e a questão do golpe. Mas a principal característica, na minha opinião, dos filmes da Petra Costa é a síntese confusa. Síntese confusa é o seguinte, você pega uma coisa, um fato, pega outro fato que não tem nada a ver e faz uma síntese completamente aleatória a partir disso, né? Então, ela pega a ascensão dos evangélicos, Brasília e a questão do 8 de janeiro, que é uma coisa que não tem diretamente nada a ver, né? Mas ela relaciona isso tudo como se fosse, assim, o verdadeiro apocalipse. Só que ela declarou uma coisa, a Folha de São Paulo, que eu achei muito estranha. Veja o que ela falou. Ela disse: eu sabia o que era a Revolução Russa e a fórmula do oxigênio, mas nada sobre Paulo, João de Patmos e os 4 cavaleiros do Apocalipse. Era como se compartilhássemos a mesma terra, mas falássemos línguas completamente diferentes. Eu fico pensando, ela não tem o menor constrangimento de falar uma coisa dessa, não. Ela não se envergonha de não conhecer as coisas básicas. Olha, todo mundo que trabalha com cultura tem que conhecer os elementos básicos que compõem a civilização ocidental. E a religião é fundamental, a Bíblia, o Novo, o Velho Testamento, o Apocalipse, São João, São Paulo. Isso tudo é importantíssimo. Então ela se orgulha de dizer que não conhecia isso, né? Então ela está falando de uma coisa que ela acabou de descobrir. Então, o meu principal problema com os filmes da Petra Costa não é nem a questão ideológica, não é ela demonizar as manifestações de direita, como ela fez com o impeachment. O meu principal problema é ela tratar o espectador como um imbecil, né? Porque ela pega e trata as pessoas como se fossem assim, crianças. Ela aí com aquela narração que é insuportável e todo mundo fala, e ela insiste em narrar isso. E também eu noto que o filme é muito semelhante com Democracia em Vertigem. Parece assim a continuação direta, é uma coisa muito estranha, mas eu verei e comento com vocês. Meu amigo, mas de fato é duro ver aquele clima de velório institucional como se ela fosse a apresentadora do funeral da democracia brasileira, né? Mas acho que o fato é que, com todas as suas deformações, a política brasileira é muito menos esse drama escandinavo, com esse clima de velório que ela acaba imprimindo aí nos documentários dela,
E acho que talvez o melhor do brasileiro é a capacidade de rir de si mesmo de vez em quando. E está muito mais para uma tragicomédia tropical escrita pelo Nelson Rodrigues com o roteiro do Porta dos Fundos do que esse drama escandinavo e frio, parecendo que ela foi a única sobrevivente do apocalipse tupiniquim, né? Mas, enfim, a ver aí, com certeza, o Glitterati e o Beautiful People Mundial vai estar celebrando e se emocionando com essas descobertas como... A fórmula do oxigênio foi dose, hein, o Josias Teófilo, dizendo que esse... Podia falar a fórmula de Bhaskara, sei lá, um pouquinho mais difícil, mas, enfim, revelador. Vou aqui com a Jess Peixoto com uma pergunta, a gente segue adiante. Não, eu queria ver um documentário do Josias falando sobre a Petra, porque essa degustação aqui foi maravilhosa, porque ele narra muito bem o que de fato tem sido esse trabalho que ela faz, que é um trabalho que se diz documentário, mas que se mostra mega ligado a um lado, a uma ideologia. No Democracia em Vertigem, ela não deu o outro lado, né? Ela falou pouco sobre quais eram as razões do impeachment. Ela trabalha como um golpe, o que é um direito dela, liberdade dela, mas de fato mostra que não existe ali uma lógica documental, de imparcialidade ou de tentar dar um recorte geral para que o espectador chegue à sua conclusão. Ela dá a conclusão. Ela quer que você concorde com cada um dos detalhes. E, embora nós ainda não vimos o documentário per si do Apocalipse, que nunca chega, por sinal, o Apocalipse não chegou lá nem aqui. A minha pergunta é, existe um recorte aí na figura, na lógica, no trailer, no que está sendo narrado, que beira muitas vezes um certo preconceito religioso? O Brasil, ele é um país cristão. E ele é um país cristão não de hoje, ele é um país de cristão há um longo período. E quando a gente vê você até falou sobre a cultura, mas esse certo desprezo, eu não conhecia isso, eu não conhecia aquilo, quase como se o texto bíblico fosse nada. E aí imagino que talvez ela remonte, goste aí da mitologia grega, que ela deve achar mais eloquente, mais bonita, e também não vê os aspectos ali ligados à fé, ao mito, ao que estava lá no texto não, mas na cultura. A minha pergunta é embebido de preconceito religioso? É embebido mesmo? Você concorda que tem ali uma questão de menosprezar os evangélicos? E você acha que ela vai colocar nesse documentário a fala do presidente Lula, que Deus deve ter mandado ele ali para ajudar, deixou o Nordeste sem água para que ele pudesse ali salvar o povo nordestino? Como que você vê isso? Ela vai falar do presidente Lula, de seus discursos também, para quem é evangélico? Pois é, eu acho que você já se notou muito bem que o filme exala preconceito contra os evangélicos. Na verdade, como disse o Flávio Garage no Twitter, o preconceito contra os evangélicos é a única forma que a elite conseguiu de exalar o seu preconceito contra os pobres sem sofrer represálias. Então, o preconceito contra o evangélico virou uma forma aceita, infelizmente, de ter preconceito contra pobre, né? E esse filme, ele demonstra muito bem isso. É como se os evangélicos fossem realmente pessoas extremistas que estão tomando a política brasileira. E a verdade é a seguinte, eles simplesmente estão expressando seus valores através da política, o que não tem nada de estranho. Os Estados Unidos, por exemplo, foram feitos com fundamentos cristãos, o Brasil também. Então, os países... Mas a Petra Costa, na divulgação de Democracia em Vertigem, ela falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse que os evangélicos no Brasil, são fascistas e são racistas. Aí eu notei, olha só, os evangélicos no Brasil tem uma grande porcentagem de negros. Os negros, inclusive, eu tenho a impressão que são a maior porcentagem de evangélicos no Brasil. Então, ela não sabe o que ela está falando. Ela está completamente perdida nesse tema. E ela faz filmes, faz cinema para reforçar os seus preconceitos. Os seus preconceitos, o que é típico do cinema brasileiro atual, infelizmente. Josias Teófilo, uma coisa é certa nesse apocalipse dos trópicos, vai dar o que falar pro bem e pro mal, mas uma coisa é certa que a gente pode ter certeza que a gente vai ouvir aquela narração da Petra Costa, como quem parece que acabou de sair de um retiro de silêncio com o Dalai Lama, depois de um término traumático com a democracia brasileira. Isso pode garantir que isso está garantido, né? Josias, o imbecil é você, tá? Só para te avisar. Imagina só, eu já estava pensando... Se ela estiver nos assistindo, eu tenho certeza que foi isso que ela pensou, mas de imbecil você não tem nada, Josias, muito pelo contrário, diferenciado, a gente agradece a tua presença aqui. Obrigado. Tamo junto.